Olá, pessoal. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula de projeto de vida aqui pelo canal Educação. Então, desejo que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula, a mais uma discussão. A nossa disciplina de projeto de vida, que é uma disciplina pensada para vocês, para que vocês possam desenvolver habilidades como o autoconhecimento, autocuidado, autogestão, autorresponsabilização. Então, é uma disciplina que a gente quebra muito aquela ideia de que é uma disciplina pensada para se escolher uma profissão. E não, né? A gente acaba discutindo sobre outros temas, inclusive temas que são super presentes no nosso cotidiano, tá bom? Então, vamos aqui para o nosso slide. Olha, hoje, dia 7 de outubro, a gente vai continuar nossa discussão sobre qual é o papel da escola na formação da identidade pessoal do estudante. É um assunto bem interessante, porque é um assunto que a gente já estudou sobre identidade. O que é a nossa identidade? De que forma que a nossa identidade ela é formada? Como que a gente desenvolve? O que faz parte da nossa personalidade? Como a gente se identifica? Então, é um conteúdo que tem uma relação direta com o autoconhecimento também, ok? Então, vamos lá. Olha só. O objetivo da nossa aula de hoje é avaliar a importância da escola para a formação da identidade pessoal do estudante. Inclusive, nós já tivemos aula aqui também falando sobre a importância da escola na nossa formação enquanto ser humano, enquanto cidadão, enquanto cidadã, né? A ideia também é poder refletir sobre a nossa identidade pessoal, sobre a nossa identidade social, reforçar as nossas dimensões de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Nós já sabemos que o projeto de vida é, de fato, uma disciplina focada aqui nesse radical, que é o auto. É a ideia para tu, de fato, se conhecer. Eu só consigo tomar decisões, eu só consigo me responsabilizar pelas minhas escolhas, também a partir do momento que eu me reconheça, que eu saiba o que é importante, o que faz sentido para mim. Então, vamos lá. Olha, vamos relembrar aqui o que é a identidade pessoal, as suas características e como ela é construída, né? Nós já sabemos que a identidade pessoal ela é um processo complexo, imutável, que ocorre desde o início da vida e que continua a se desenvolver ao longo dela. Beleza, então um ponto muito importante para a gente iniciar a nossa discussão, que inclusive nós já sabemos, é que o ser humano é um ser social, porque a partir do momento que nós nascemos, nós estamos interagindo com outras pessoas que estão ao nosso redor. Então, a partir do momento que você, que está aqui assistindo essa aula, nasceu, você se tornou um ser social, você passou a interagir ali com a pessoa que lhe colocou no mundo, com os médicos, as médicas que estão ao redor, né? O ser humano ele já nasce observando o local onde ele está. E assim tu vai se desenvolvendo. Então, a gente vai ter uma interação no nosso primeiro grupo social, que é a família. É na família que a gente aprende as primeiras regras sociais, né? Um recém-nascido é um ser humano, é um ser social, é um ser que ainda precisa ser cuidado, protegido, alimentado. Então, a gente já vai crescendo e percebendo quem é aquela pessoa que te cuida, que te alimenta, que te protege do frio, né? E isso são também as nossas interações sociais, né? A criança, ela já está ali acostumada com os adultos, que ela convive, ela já sabe quem são os pais, os tios, as primas,
Então, quem é a vizinhança, quem é o coleguinha da rua, a gente consegue ter esta percepção. E aí depois quando a gente fica ali exclusivamente dentro daquele grupo social que é a família, até ali por volta de uns 3 anos de idade, quando a gente vai para a escola. E aí eu até já comentei aqui que é muito comum a gente perceber ali no ensino infantil, no maternal, né, no jardim, né, eu acho que as nomenclaturas hoje, inclusive, são até outras. A gente tem crianças que vão para a escola o primeiro dia e elas choram, né? E elas choram porque elas estão saindo da sua zona de conforto, porque elas estavam acostumadas com aquela casa, com aqueles horários, com aquelas pessoas. E aí, quando essa criança ela vai para a escola pela primeira vez, é um choque social. É um choque porque ela não está acostumada, porque ela não conhece as outras crianças, ela não conhece aquele adulto que chega falando com ela, né, que geralmente é a professora. Então é normal que essa criança ela vá chorar, porque ela não tem filtro social, porque é uma criança, né? Ela ainda não tem a capacidade de gerenciar as suas emoções. Então, o choro é uma forma dela dizer que, olha, ela não está legal, ela não está numa zona em que ela está se sentindo protegida, né? Então, muitas pessoas, elas dizem assim, né? Mas tem a criança que é chorona, tem a criança que não chora, que é a criança boazinha. E, gente, também é muito importante quebrar essa ideia do que é uma criança que a gente diz assim, né? É uma criança. Quando eu dei aula, né, agora eu não estou mais dando aula para criança ali no ensino infantil, mas tem uma expressão que a gente escuta demais, que é dizer que aquela criança, que ela é mais agitada, comunicativa, e diz que é a criança abençoada, né? Que é para dizer que é uma criança ali danada, é uma criança que ela vai dar mais trabalho na convivência ali para a professora. E é muito importante a gente entender que existem personalidades, identidades, e é normal ter uma criança que às vezes ela é mais agitada, mais comunicativa, que ela consegue absorver o conteúdo de uma forma mais rápida, e existem crianças que são mais introspectiva, que também são comunicativas, mas que muitas vezes elas perdem a atenção com mais facilidade. Então, não existe um comportamento que ele é o melhor, não existe um comportamento que ele é o mais adequado, né? A escola, muitas vezes ali, ela acaba criando padrões, ela quer muitas vezes enquadrar essas crianças dentro de um padrão. A gente estuda isso também lá na sociologia. E é muito interessante a gente perceber que existem personalidades, identidades que são diferentes, né? E cada criança ela vai agir ali de uma determinada forma, né? Então, isso é interessante para a gente perceber como que essas identidades, essas personalidades, elas também vão se formando ali dentro da escola, né? Então, naquele primeiro momento, aquela criança que ela vai chorar, porque ela está fora da sua zona de conforto, ela não conhece aquela professora, ela não conhece ali as outras pessoas que trabalham dentro daquela escola, então vai ser um pouco difícil para ela, vai ser um pouco tenso, mas à medida que ela vai estudando, indo todos os dias para a escola, ela vai se adaptando, ela vai se ambientando, ela vai conhecendo aquele ambiente à medida que ela vai se sentindo mais confortável. E é um início, é um processo muito importante, porque a gente passa, gente, uma boa parte da nossa vida ali dentro da escola, né? Porque vocês estão aqui na primeira série do ensino médio. Ainda falta mais 2 anos para vocês. A escola é uma média de 15 a 16 anos, a gente passa dentro da escola. Então, são fases de desenvolvimento. A gente tem aquela primeira fase, que é o ensino infantil, que a gente vai desenvolvendo as nossas habilidades cognitivas, as nossas habilidades motoras. A gente também vai aprendendo a conviver com outras pessoas que estão fora do nosso ambiente familiar. Depois a gente entra, né, dentro ali do ensino fundamental,
né? O ensino fundamental dividido em duas fases, o Fundamental 1 e o Fundamental 2, de acordo com as habilidades e as competências que tu vai desenvolver de acordo com a tua idade. E agora vocês já estão no ensino médio. São outras habilidades e competências que vocês estão desenvolvendo aqui. E uma delas é justamente um pensamento crítico sobre a realidade, a sociedade que você vive. Esse é um dos fatores da gente frequentar a escola. A escola, ela nos possibilita desenvolvermos ali, contar, saber ler, escrever, fazer um cálculo, ter uma noção de respeito, de espaço de convivência, e também nos ajuda a desenvolvermos o nosso pensamento crítico. A gente a entender sobre a política, sobre a economia do país que a gente vive, sobre o que é educação, saúde, desigualdades sociais, né? Ainda mais em um período como esse. Então, é muito importante, ela vai muito além, né, do que a gente está acostumado na ideia de que a escola ela te ajuda a ler, a escrever, né, porque eu posso muito bem saber ler, eu leio um texto, mas eu não refleti sobre ele, eu não consegui interpretar, entender o que aquele texto está me passando. Então, eu basicamente juntei ali as sílabas e li aquele texto. A gente precisa, de fato, compreender, questionar, criticar o que nós estamos lendo e o que está ao nosso redor. Beleza? Então, voltando aqui para a ideia do que é a identidade muitas vezes ali na filosofia, ela é entendida como a alma da pessoa, né? É aquela ideia, a identidade é aquela coisinha que tem dentro da tua cabeça que tu fala com ela todos os dias. Então, alguns podem dizer que é a tua consciência, né? Vão dizer que é a tua alma. Então, de fato, a identidade ela é fundamental. É quem nós somos, né? É quando uma pessoa ela chega para ti e te pergunta, e aí, oi, prazer, qual é o seu nome? Aí eu digo, Kelly, é a minha identidade também. Existe todo um contexto por trás do nosso nome, por trás da nossa educação, do local onde a gente nasceu, de como a gente se identifica. Então, a identidade é a tua própria consciência, é quem tu é de fato. E é muito importante que a gente saiba quem nós somos, o que é importante para mim, o que não é importante para mim. Quais são os meus interesses? Será que eu reconheço as minhas emoções? Será que eu reconheço a forma como eu me relaciono com o outro? Né? Então, isso aqui é a nossa identidade, é a nossa base, é quem nós somos de fato, ok? Bom, então, o que é a identidade segundo a psicologia, gente? Olha, para a psicologia, a identidade ela envolve o processo pelo qual a pessoa cria. Olha aqui, é um processo pelo qual a pessoa cria uma imagem de si mesma. Então, é aquela velha pergunta: quem sou eu? Não dá, eu não posso responder por ti quem é tu. Você é que precisa responder por você mesmo, né? E a gente só consegue responder quem é a gente quando a gente para refletir sobre isso. Porque muitas vezes, né? Inclusive, nós já fizemos esse exercício aqui na nossa sala de aula, que é sobre aquela ideia de dizer perguntas básicas. Qual é a tua cor favorita? Qual é a tua comida favorita? Qual é o que tu pensa sobre religião? O que tu pensa sobre política? Né? Qual é o estilo de música que tu gosta de ouvir? Existem essas perguntas que elas são consideradas simples. Eu consigo dizer, beleza, minha cor favorita é o preto. Mas aí se eu te pergunto uma coisa mais complexa sobre qual é a tua religião, talvez tu ainda não tenha parado para pensar de fato sobre isso. Professora, eu sou católica. Tá, por quê? Eu não sei, eu era um bebê, a minha mãe me batizou e eu sou católica até hoje. Né? Então, isso aí faz parte da tua identidade. Tu precisa pensar, refletir um pouco sobre isso, né? Então, porque quando a gente é bebê,
os adultos, a família, ela toma decisões por a gente. Mas agora você já é uma pessoa que está no ensino médio, se preparando para uma carreira profissional, para entrar no ensino superior. Então, tu já precisa refletir sobre as tuas próprias decisões, porque geram-se consequências que podem ser boas ou ruins, e isso vai influenciar de forma direta a forma como tu vive, tá bom? Então, é muito importante que a gente reflita e que a gente tente responder essas perguntas. De quem sou eu? O que é importante para mim? Beleza? Um outro ponto que eu quero aqui é quando a gente diz assim, quem sou eu, né, gente? Você é a melhor pessoa para você dizer isso. E quem sou eu envolve muitos aspectos. Envolve o aspecto de que, por exemplo, eu, Kelly, sou uma mulher, eu nasci na América do Sul, no Brasil, na região Nordeste, no Piauí, sou professora, recebi uma determinada educação, fiz determinado curso superior. Isso tudo, gente, vai influenciar quem a gente é. E por que eu comecei ainda lá com a América do Sul? Porque o local onde a gente nasce tem uma influência muito grande sobre a nossa própria identidade. A questão cultural, ela influencia de fato quem nós somos. Então, existem algumas pesquisas que falam que até mesmo o idioma, né? Então, a gente aqui, a minha língua, a primeira língua que eu aprendi a falar, que eu fui socializada, é o português. Quando eu paro para pensar aqui sozinha, eu e minha cabeça, eu e a minha consciência, eu não estou pensando em alemão, em inglês, eu estou pensando em português. Isso define a forma como eu me comunico, a forma como eu me expresso, a forma como eu me comporto. E uma pessoa que, por exemplo, nasceu no continente africano e a primeira língua dela pode ser o português, pode ser o francês, o inglês, né? Pode ser qualquer outro dialeto, ela vai pensar daquela determinada forma. Aquilo ali vai marcar a forma como ela se expressa, ela se comporta. Então, o idioma ele tem um peso muito grande na nossa própria identidade, para vocês terem uma ideia, né? Então, isso porque a nossa identidade, como eu falei, ela é construída. À medida que tu nasce, tu vai construindo a tua identidade. Então, quando eu nasci e eu estava lá com 10 minutos de vida, e tu chega e fala, quem é tu, Kelly? Eu não vou conseguir responder. Porque eu acabei de nascer, eu ainda vou me desenvolver, né? Eu ainda vou construir uma identidade. É por isso que ninguém nasce dizendo assim, eu sou a Maria, eu torço para o Corinthians, eu só gosto da cor vermelha, eu só escuto rock, o meu posicionamento político é o anarquismo e o meu cabelo é cacheado e pronto. Essa aqui sou eu. Eu nunca vou mudar de opinião. Isso não existe. Ninguém nasce com a sua identidade formada. A gente vai construindo a nossa identidade na sociedade que a gente vive. Então, se eu tenho um determinado posicionamento político, se eu gosto de uma determinada comida, se eu gosto de um determinado tipo de roupa, de música, tudo isso, gente, a gente vai construindo na sociedade. A gente vai entendendo quem a gente é à medida que a gente vai vivendo dentro desse coletivo, né? Então, quando eu era criança, a minha mãe, ela me vestia de uma determinada forma, a forma como ela achava legal, né? Então, ok, era daquele jeito. Depois eu vou crescendo e agora eu quero me vestir por conta própria. A gente não é assim. Então, eu vou escolher a minha própria roupa, eu vou escolher a forma como eu quero o meu cabelo, eu vou escolher quem são as pessoas que eu quero me tornar amigas ou não. Eu vou escolher o partido que eu vou votar. Eu vou escolher a viagem que eu quero fazer. Eu vou escolher o curso superior que eu quero fazer. Então, a gente só consegue tomar essas decisões por conta própria à medida que a gente vai formando a nossa própria identidade, que a gente vai se conhecendo.
que a gente vai identificando aquilo que é importante para a gente, tá bom? Então, por isso mesmo, que aqui nas nossas aulas de projeto de vida, eu bato muito nessa tecla do autoconhecimento. Eu quero muito que você, durante esse ano, se conheça, que você identifique o que é importante para você, mas que você faça isso através de uma forma crítica, refletindo sobre a realidade e o mundo que você está inserido. Porque você vai ter que tomar decisões. O próprio fato de você estar aqui agora assistindo essa aula foi uma decisão que você tomou. Você tomou um compromisso, você estabeleceu um compromisso com você mesmo, que é assistir essa aula. Isso vai te gerar consequência, né, gente? No caso, será positiva, né? Porque tu está tendo a possibilidade de adquirir um conhecimento, de refletir sobre a tua própria vida, de entender o que é a identidade. É algo positivo. Mas tu também pode, em algum momento da tua vida, tomar uma decisão que não era positiva. E aí, como é que fica? Tu precisa se responsabilizar, porque as consequências serão de forma direta na sua vida e também de uma forma indireta na vida das pessoas que estão ali ao teu redor. Então, pensa, reflete quem tu é, o que é importante para ti, o que tu tá fazendo aí na primeira série do ensino médio. Se liga, porque é a tua própria vida. Eu sempre falo isso aqui para vocês, né? Então, eu até coloquei aqui um momento determinante na consolidação da identidade pessoal é a adolescência. É o momento no qual a pessoa ela reelabora tudo o que viveu na infância e ela integra uma imagem pessoal de si mesma. Então, a psicologia ela fala muito que na fase da adolescência é uma fase que a gente consegue ter uma visão mais nítida de quem a gente é, né? Isso porque ali na infância a gente vive muito uma fase de que de fato a gente não tem capacidade física e nenhuma capacidade racional de tomar decisões por conta própria, né? Ainda é uma fase da vida de um ser humano que, de fato, ela precisa ser protegida, cuidada, guiada, ensinada. Não que na adolescência isso não exista, também precisa. Mas na adolescência a gente já desenvolveu já está aqui desenvolvendo um pensamento muito mais evoluído do que quando a gente está no ensino fundamental, né, gente? Isso é bem claro, é bem óbvio. Então, é por isso mesmo que a psicologia ela diz que é nessa fase da adolescência que o ser humano ele consegue ter uma visão muito mais nítida de quem ele é, né? Na infância, é muito comum a criança, ela ainda se assemelha muito ao que ela vê dos pais, né, da mãe, do pai, das pessoas adultas ali, né, que estão mais próximas dela, né, então, ali da família, ou então da professora, ou então de uma artista, né? Também tem isso da criança, ela tem muito aquela ideia do artista. Quem é aquela pessoa que ela vê na televisão, no desenho, ela se assemelha muito. Então, agora na adolescência, não, é a ideia de que tu tá muito mais centrado em ti, quem tu é, né? Então, tu tá ali no processo que tu se reconhece muito mais. E aí é bem interessante, né? Porque a forma como tu é hoje, aqui na tua adolescência, tu ainda vai mudar, tu ainda vai se transformar, entendeu? E isso é bem importante, né, gente? É uma coisa agora que uma opinião pessoal, né? Eu tenho pavor daquelas pessoas que dizem assim: eu tenho uma opinião formada sobre um determinado assunto e eu não vou mudar nunca. Vou com essa ideia para o túmulo. Mas por que a pessoa ela se permite a viver dessa forma? Né? A nossa formação da nossa identidade, ela não termina quando a gente tem 20, 30, 50 anos. Enquanto tu estiver vivendo, tu vai estar construindo a tua identidade, tu pode mudar de ideia. E, gente, Deus me livre, eu aqui, né, nos meus 30 plus, ser
ter a mesma ideia de quando eu tinha 15 anos de idade, quando eu tinha 17, porque, gente, é uma outra realidade. À medida que a gente vai vivendo na sociedade, a gente vai entendendo muito mais o mundo que a gente vai vivendo, a gente vai compreendendo muito mais aquilo que a gente quer fazer, aquilo que faz sentido, quem são as pessoas que eu quero me conectar. Faz muito mais sentido, né? Então, vocês estão aqui na primeira série do ensino médio. Geralmente é uma galera que tem 15, que tem 16, né? Também talvez vai que tu tenha 17, né? Não sei. Tu ainda está vivendo uma fase da tua vida que é a adolescência, gente. E a adolescência é uma fase, ó, incrível, né? Aproveita aí esse momento. Eu sei que isso é papo aí de mãe, né? Que mãe diz muito isso pra gente, né? Aproveita que tu ainda não paga conta, né? Minha mãe falava demais. Mas é muito aquela ideia de que é um momento que tu tem realmente para tu poder se reconhecer, entender quem tu é, se ligar no que tu gosta, no que é importante para ti, né? Isso vai ser importante justamente para ti. Tá bom? Então, olha aqui os fatores, gente, que vão influenciar bastante na formação da nossa identidade pessoal. A primeira delas é a identidade de gênero. O que é a identidade de gênero, né? Aí na tela a gente tem um quadro que te explica aí perfeitamente o que é que entende como isso. É preciso a gente diferenciar identidade de gênero, orientação afetiva e sexual e o sexo. Então, identidade de gênero é a maneira como a pessoa ela se enxerga, é a maneira como ela se identifica. Se ela é do gênero masculino, se ela é do gênero feminino, se ela não é de nenhum dos dois gêneros, né? Por quê? Porque, gente, a sociedade ela está se transformando. As pessoas elas estão se transformando e outros conteúdos estão vindo à tona para que a gente possa discutir. Por isso que o tema aqui é sai a desinformação e entra o respeito. Porque a identidade de gênero é um tema que gera muito preconceito no Brasil, muita falta de informação, né? Então, a identidade de gênero é como uma pessoa ela se reconhece, né? E hoje no Brasil nós temos, por exemplo, a população que é trans. Então, eu nasci no meu corpo biológico feminino, mas eu não me entendo como mulher, eu me entendo como homem. Então, eu me identifico com o gênero masculino. E essas pessoas, né, homens, mulheres trans e pessoas não binárias, acabam enfrentando muito preconceito no Brasil e no mundo. Né? Isso é a prova de que também o Brasil é um dos países que mais mata população LGBTQIA+. Então é muito importante que a gente quebre esse preconceito, gente. Que você possa parar para refletir por que a identidade de uma pessoa ela te incomoda. E ela deve incomodar, porque essas pessoas elas são mortas, né? Elas são excluídas, são marginalizadas, porque é agora que eu, Kelly, vou me incomodar porque o Pedro, ele se entende aí como homem trans. Não tem como, gente, né? Ainda mais vocês que são adolescentes, vocês precisam expandir a mente, abrir a mente de verdade. Nós estamos vivendo no século XXI e as pessoas elas são livres para elas se identificarem como elas quiserem, tá bom? Essa é a ideia. Então, a identidade de gênero marca a nossa identidade, a escolha política também. Mas antes aqui, volta aqui para essas diferenças, né? Então, a identidade de gênero, ela está lá no cérebro, porque é a maneira como a pessoa ela se enxerga e ela se identifica, se ela é homem, se ela é mulher, se ela é neutra. A orientação afetiva e sexual, ela está ali no coração, porque indica por quem que você sente atração, por quem que você sente desejo, por que você se apaixona. Basicamente é isso. Então, aqui na orientação sexual, uma pessoa ela pode ser homossexual, que aqui se identifica pelo mesmo gênero, pode ser heterossexual, que se identifica pelo gênero oposto, pode ser bissexual, assexual, pansexual.
e tem o sexo, que é justamente nas genitálias, né? E aí é muito engraçado que a gente sempre tem um tabu muito grande para falar sobre sexualidade, sobre sistema reprodutor. E é muito, às vezes, dá medo e é triste. Enquanto professora, eu fico assim, como que isso é triste, né, gente? Esse período que a gente vive hoje no Brasil. Porque quando eu era uma adolescente, criança, que eu sempre gostei muito de ciência, de ciências, eu sempre achei, ficava na dúvida se eu ia fazer para humanas ou para biologia, porque eu gostava muito de biologia, e eu lembro que na 7ª série, agora é o 8º ano, né? Isso é o 6º ano. Na 7ª série, a gente estuda sobre o corpo humano. A gente estuda sobre o sistema reprodutor, sobre o respiratório, o circulatório, o urinário, o sistema nervoso, o sistema linfático. E aí eu lembro que quando chegava lá no sistema reprodutor, todo mundo ficava gritando, né? Porque a criança ou adolescente é um tabu tão grande e a gente precisa quebrar esse tabu porque é o que faz parte do nosso corpo. Né? Então, esse tabu de não poder se falar sobre o próprio corpo, foram se criando, gente, pessoas que não entendem absolutamente nada do próprio corpo. Né? Então, a gente precisa sim falar sobre isso, da importância, né? Então, o sexo aqui é a ideia da sua genitália, são as nossas características biológicas, são os nossos cromossomos. Então, é genética. Genética não tem a ver com identidade de gênero, porque a minha genética pode ser uma e a minha identidade de gênero pode ser outra, tá certo? Então, beleza. Fica aí, né, essas 3 diferenças. Agora se liga aqui que a nossa escolha política, ela também vai influenciar na nossa identidade, né? Então, hoje no Brasil, a gente vive uma polarização política ainda muito grande, né? Infelizmente, com muitos casos envolvendo a violência, porque a gente está vivendo em um período em que a gente é completamente intolerante. Então, eu não respeito a identidade de gênero do outro, eu não respeito a religião, eu não respeito a orientação sexual e eu não respeito o posicionamento político. E a gente acaba vivendo um caos, né, gente? Então, é muito importante, né, para vocês verem como respeitar a base de tudo. Então, o meu posicionamento político, ele também diz quem eu sou. Qual é a minha história, qual foi a educação que eu recebi, qual é a minha classe social. Então, posicionamento político também é um marcador de identidade. Outro ponto que vai marcar a minha identidade, os valores morais. O que eu aprendi com o meu primeiro grupo social, que é a família? O que eu aprendi com o meu segundo grupo social, que é a escola? Porque os meus valores morais é o que eu acredito, é o que eu julgo ser certo ou errado. E aí, cada indivíduo dentro da sociedade tem os seus próprios valores, né? Porque algo que eu posso considerar errado, talvez não seja errado para você. Algo que eu posso considerar certo, talvez não seja certo para você e está tudo bem, porque são valores morais, são individuais. Eu não posso utilizar o meu valor moral para ditar regra para a tua vida. Então, por exemplo, eu posso ser uma pessoa que eu sou a favor da eutanásia, né? A eutanásia, ela é permitida em alguns países da Europa, na América Latina é apenas na Colômbia. Então, eu quero e sou a favor da eutanásia. Se uma pessoa, ela tiver, né, existem alguns processos, alguns requisitos, né? A eutanásia é quando tu decide ali como que eu posso dizer? A eutanásia, num caso de uma pessoa que está vivendo em um estado vegetativo ou num estado, não é muito agressivo falar assim, né? Uma pessoa que ela é tetraplégica,
né? Lembra que a gente até falou uma vez aqui sobre assuntos polêmicos, que a gente, até vocês me falaram aqui daquele filme, Como Eu Era Antes de Você, né? Que o personagem ele era um atleta, ele passa por um acidente ao esquiar, ele fica tetraplégico, então ele fica com os movimentos parados do pescoço para baixo, e ele decide fazer um processo de eutanásia, né? Que é tomar um medicamento e morrer. Então, eu quero e posso ser a favor da eutanásia. Você não, e está tudo bem, porque são valores morais diferentes. Não tem certo e não tem errado, né? Desde que a gente tenha um posicionamento ético, que a gente respeite o outro, gente. Então, isso é muito importante para a gente refletir, porque muitas vezes a gente julga a vida do outro, a gente julga o comportamento do outro, porque a gente está olhando para a nossa própria vida. Então, eu acho que a forma como eu vivo é melhor, eu acho que a minha religião é a melhor, que o meu partido é o melhor, que os meus amigos são os melhores, que eu sou a melhor pessoa, eu é que estou certa e todo mundo está errado. E aí não dá para a gente viver dessa forma, porque as pessoas elas não são iguais. Nós somos diferentes, com histórias de vida, com realidades de vida diferentes, também com identidades diferentes, né? Por isso que precisa ser tudo isso aqui, as nossas vivências e o nosso comportamento baseado no respeito, porque valor moral cada um tem o seu. Outro ponto que também influencia na nossa identidade é a religião, né? Porque a religião, a gente aprende na sociologia que é uma instituição social, ela dita regras, né, e normas para a vida de uma pessoa. Então, uma pessoa que nasce dentro de uma religião, existem regras, aquilo ali vai mudar a vida dela, né? Então, uma pessoa que ela tem temor, né? Assim que fala, é uma pessoa temente a Deus, é uma pessoa que tem um comportamento diferente de uma pessoa que acredita em Deus, mas que não segue nenhuma religião. Então, a religião, ela também molda a nossa vida, ela também vai dizer o que é certo e errado. Tu pode nascer dentro de uma religião, mas tu também pode mudar ao longo da tua vida. Tu pode entrar em outra religião, tu pode virar uma pessoa ateia, tu pode só acreditar em Deus e acabar, e também não acreditar mais, porque assim a gente vai se desenvolvendo e mudando, se transformando à medida que a gente vai vivendo. Outra característica, os costumes, as tradições populares. Então, o fato de eu ter nascido no Nordeste marcou a minha identidade, porque eu sou a pessoa que eu tenho um costume da rede, uma herança indígena, que tem no Brasil inteiro, mas no Nordeste no Brasil inteiro, né? Então, influenciou, beleza, no meu comportamento, nas minhas tradições, a forma como eu falo, as gírias que a gente usa, isso aí também vai formando a nossa identidade. As nossas danças, as nossas festas, a nossa culinária, isso tudo são características culturais que também vão marcando quem a gente é. O estilo estético, a forma como eu me visto, a roupa, gente, ela não é apenas a moda, a ideia da roupa que está na vitrine, o que mais vende. Roupa também é identidade, é forma de se expressar, também ali é um marcador de classe, de identidade, de gênero, então isso também marca a minha identidade. A expressão verbal, comportamental, né? Então, as gírias que eu uso, a forma como eu falo, isso também marca a minha identidade. O lazer, a forma como eu me divirto, qual é a minha profissão, qual é o impacto que eu tenho na sociedade com a minha profissão, porque toda profissão ela gera um impacto. E os estudos, né? O que eu gosto de estudar? Quais são as minhas afinidades, né? Então, na hora que eu fui fazer o vestibular, eu optei pela humanas, né? A área de humanas, que é justamente a área que eu mais me identifico. Então, isso também diz muita coisa sobre a minha própria identidade.
Então, olha aí as características da identidade pessoal. Primeira é a relação da pessoa consigo mesma. Como a gente viu, a identidade, ela pode ser interpretada como a alma, como a consciência, como aquela vozinha que tu fala o dia inteiro. Eu não fico o dia inteiro, 24 horas, falando contigo, falando com a minha família, com os meus amigos, com os meus colegas de trabalho, mas eu fico falando 24 horas com a minha cabeça, gente. Tem até aquela piada de dizer que a galera fala só, eita, tu é a pessoa que fala sozinha ou não? Pensa aí. O Jackson, nosso diretor de imagem, está dizendo que não, né, Jackson? Mas a gente pode não falar, ter a expressão oral, verbal, mas na cabeça tu tá pensando ali toda hora. Tu tá aqui, eu olho pro relógio e eu penso, que horas é que eu vou comer? Que horas é que vai terminar meu trabalho? Eita, que horas é que eu vou sair amanhã? Eu tô aqui e a gente fica, pensando o tempo inteiro. Não tem como não. Não tem como a gente controlar nosso pensamento, né? Então é normal, porque é o que eu estou conversando comigo o tempo inteiro. Quando eu penso assim, eita, a minha aula aqui no canal Educação começa 13 horas, 1h20, eu ainda não cheguei. Tu tá falando com quem? Contigo. Então, a nossa consciência, a nossa identidade pessoal é o tempo inteiro essa relação. Outra característica da identidade pessoal é a relação da pessoa com o ambiente, porque, como eu falei, nós somos seres sociais, nós estamos interagindo o tempo inteiro. Eu estou interagindo, primeiro, na hora que eu acordo, com as pessoas que estão dentro da minha casa, depois eu interajo com a vizinhança, depois eu interajo no trânsito, né, até eu chegar no meu trabalho, depois eu vou interagir com as pessoas que estão trabalhando aqui comigo. Ainda tem, aí tem a galera que são os amigos, tem as pessoas com quem a gente namora, tem as pessoas com quem a gente convive na vizinhança, tem as pessoas que fazem parte da nossa família. Então, gente, é muita gente ao nosso redor. Então, a nossa identidade pessoal, ela é uma relação da imagem que eu crio de mim mesma e também da imagem da relação que eu mantenho com as pessoas que estão à minha volta. Beleza? Olha aqui, alguns dos elementos, né, dos fatores que também, dos grupos que vão formando a nossa identidade. O primeiro grupo é o de pertencimento, é a ideia da família, dos amigos, da família, porque o nosso primeiro grupo social é o grupo que passa as primeiras regras sociais do que é viver em sociedade. Então, é na família que a tua mãe te diz assim, olha, não vai colocar o dedo na tomada, senão tu vai morrer. Não pode colocar o dedo, não pode pegar a comida do chão e colocar na boca. Tá certo, gente? Então, isso aí são o quê? São as primeiras regras sociais. E quem passa essas primeiras regras sociais para a gente é justamente a família, tá bom? Bom, depois nós temos o sistema educacional, que oferece determinados conteúdos que vão moldar a nossa identidade, né? Então, é óbvio que vão moldar, porque eu vou aprender a ler, eu vou aprender a interpretar, eu vou aprender a formar um pensamento crítico, eu vou ter conhecimentos que são aleatórios, né, e que são fundamentais, eu vou ter aquele conhecimento de que não joga o lixo na rua, tem que lavar a mão antes de uma refeição. A gente aprende isso quando é criança, lá no ensino infantil, mas isso também é fundamental, né, sobre quem é você, sobre o que você acredita. A gente tem conhecimentos aleatórios sobre ciências, sobre pesquisa científica, né? Então, a gente aprende sobre a importância da vacina, por exemplo. Então, a escola, gente, ela é fundamental. É na escola também que a gente cria grupos de amigos. Então, existem pessoas que eu conheço e que eu tenho uma afetividade que estudaram comigo no ensino fundamental, no ensino médio, que por mais que a gente não se veja mais com tanta frequência, mas é uma pessoa que eu nutro um sentimento de afeto. Então, a escola, ela também
também faz isso. Ela cria grupos, né? Então, a gente lembra de uma professora. Nossa, eu tenho professora que eu lembro do ensino infantil. Então, em algum momento ela marcou o meu imaginário, né? Algumas eu lembro com sentimento de carinho e outras eu lembro com sentimento de que péssimo, né? Mas é normal também, são as nossas emoções, né? A gente sempre acha que as nossas emoções, elas só são válidas se elas forem felizes, alegres, espontâneas. E não, a gente já teve uma aula sobre nossas emoções aqui, né? De que a raiva, ela também é importante. Lembra que a gente viu lá naquele filme, o Divertidamente? Que a raiva, ela gera um sentimento de luta contra a injustiça, né? A gente viu que o nojo também é importante. O nojo, ele te ajuda a não colocar uma comida com mau cheiro na boca. Olha aí como o nosso cérebro é, né? Então, a tristeza te ajuda a tu focar um pouco mais em ti. Então, todas as nossas emoções, elas são válidas, né? Então, isso também vai formando a minha identidade, quem eu sou. Outro, sistema cultural e social. Gente, a cultura marca demais quem a gente é. O Brasil, eu nasci aqui no Brasil. Claro que existe todo aquele estereótipo, né, de imaginar o Brasil apenas como o Rio de Janeiro, o Cristo Redentor, as favelas, o samba. Óbvio que não, né? Porque afinal de contas o Brasil, ele é muito mais. Então é uma diversidade cultural muito grande, uma diversidade étnica muito grande. Então o local que eu nasci, a língua que eu falo tem uma influência muito grande na minha identidade. Então, por exemplo, é muito aquela ideia de que no Brasil a gente é muito mais comunicativo, né? E existem outros países que a galera é muito mais fechada, né? Então, quem nasce ali no Japão vai ter um determinado comportamento, porque a cultura japonesa é uma. Quem nasce no Brasil vai ter outro comportamento, porque a nossa cultura é outra, né? Então, existe muito aquele estereótipo de que o brasileiro, quando ele conhece uma pessoa, ele pega na mão, ou ele dá um beijinho do lado e do outro do rosto. Eu vejo uma amiga, eu abraço essa amiga. E existem algumas culturas na Ásia, na Europa ou na África, que a galera não tem esse costume de, na hora de se ver, dar um beijo, ou na hora de se ver, dar um abraço. Então, é uma questão cultural. Isso também impacta a nossa identidade. Outra característica, um âmbito geográfico, né? Onde eu vou nascer do Brasil? Se eu nasci no Sul, eu tenho uma identidade. Se eu nasci no Nordeste, no Norte, no Sudeste, no Centro-Oeste, é outra. Porque a região do país que a gente nasce também vai influenciar na forma como a gente é, no que a gente acredita. Isso é natural, gente. É uma questão de cultura e a questão geográfica, ela também entra aqui. O idioma, né, como eu falei, porque é através do idioma que são transmitidos os nossos valores, as nossas crenças, os nossos costumes, que são próprios do nosso grupo linguístico. E aí, então, qual é o papel da escola na formação da identidade? Como a gente já aprendeu aqui, a escola, ela participa do processo de socialização, de te integrar com outras pessoas, daquela criança ela conseguir conviver com outras pessoas que vão além da sua família, dela entender as regras sociais do que é viver dentro de uma sociedade, né, dela desenvolver as suas características cognitivas, motoras. Então, tudo ali dentro da escola, do ensino infantil ao médio, é pensado. O ensino infantil é pensado para que tu consiga falar, gesticular de uma forma ali que todos consigam entender, que tu consiga ter uma coordenação motora em cortar um papel, pegar em uma tesoura, utilizar uma cola, que a criança ela tenha noção de respeitar, né, quem são ali as pessoas mais velhas, respeitar a professora, respeitar os colegas que estão convivendo com você dentro daquele ambiente escolar. A escola ela serve para criar uma rotina e é óbvio, ela também vai te ensinar a ler, a escrever, a contar, a desenvolver um pensamento crítico, a entender da história, da geografia, da política, da economia do país e do mundo que tu vive.
né? Então, é de fato um processo fundamental. Também dentro da escola, que através dessa transmissão de conhecimentos, a gente também vai ter uma noção de cidadania, a gente vai ter uma noção do que é viver de uma forma coletiva, porque nós não vivemos de uma forma isolada. É por isso que é o coletivo, a gente está interagindo o tempo inteiro com as pessoas que estão à nossa volta. Então, é muito importante que eu consiga respeitar também o espaço do outro. Então, olha aqui alguns dos princípios da educação que se apresentam na escola e que promovem a cidadania nos alunos, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB de 1996. Então, olha aqui os princípios da educação de acordo com a LDB. É a liberdade de aprender, de ensinar, a liberdade de pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Um dos princípios da educação é o pluralismo de ideias, justamente porque nós vivemos dentro de uma sociedade que é muito diversa, com muitas histórias de vida e realidades. Então, é fundamental que eu aprenda a respeitar e a considerar a opinião e o ponto de vista do outro. Agora aqui, outro ponto, não é porque é tua opinião que tu está correto, certo, gente? É apenas a sua opinião, é o teu olhar de mundo. E aí, o teu olhar de mundo é influenciado pela educação que tu recebeu da família, da escola, da cultura, da tua idade, da tua condição econômica, do teu posicionamento político, tudo isso, né? E aí a gente precisa lembrar, porque muitas vezes a gente diz assim, mas é minha opinião, eu posso falar o que eu quiser? Não, é tua opinião. Agora, se tu ofender e invadir o espaço do outro, aí já não é mais só sua opinião, tá certo? A gente tem que ter um cuidado com isso. Outro princípio da educação, o respeito à liberdade, à tolerância, né? Então, outro princípio, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Eu compreender de que forma também que eu posso contribuir para a melhoria da sociedade. Também ter o respeito, consideração com a diversidade étnica, racial, respeitar a etnia, a cor de uma outra pessoa, tá certo? Então, basicamente, a educação ela serve para gerar um cidadão e uma cidadã, uma pessoa que respeite o outro no ambiente em que ela vive. E aí, todas essas questões da cidadania, a gente trabalha aqui no projeto de vida também, né? Então, nós temos aqui as dimensões do projeto de vida. Nós temos a dimensão pessoal, que é a que a gente bate muito a tecla, é o que a gente mais estuda aqui na primeira série, que é autoconhecimento, identidade, que foi a aula que a gente está tendo agora, a autoestima, a autoeficácia, a autogestão, a autorresponsabilidade, né? Depois vem a dimensão social, que é a minha relação com as outras pessoas, é entender quais são os meus direitos, quais são os meus deveres, e vem a dimensão profissional, que é a que a gente vai ver lá na terceira série do ensino médio, que é o universo profissional do mercado de trabalho e quais são as habilidades que eu posso desenvolver para o século XXI. Né? Então, basicamente, é muito essa ideia aqui, quais são as minhas habilidades para o futuro? Porque a escola ela é também um ambiente em que a gente consegue desenvolver estas habilidades aqui, né? E que a gente consiga desenvolver uma sociedade que tenha profissionais que, de fato, queiram gerar uma mudança, uma transformação, que sejam pessoas que não sejam individuais, que não pensam apenas em questões que vão apenas lhe beneficiar, mas que de fato consiga pensar na sociedade, no coletivo, que tenha habilidades que são boas para a sociedade e que, claro, também vão ser boas para você também, né? Então, todo o nosso pensamento crítico a gente desenvolve na escola e é uma habilidade do futuro. A nossa aprendizagem ativa, né, participar da aula é um exemplo disso.
Uma habilidade é desenvolver a criatividade, originalidade, conseguir resolver problemas, não só os matemáticos, mas os teus problemas e conflitos pessoais também. Tu ter uma flexibilidade cognitiva, né? Tu ter uma inteligência emocional, saber agir, conhecer as tuas emoções, uma habilidade do futuro que a gente aprende na escola, trabalhar em equipe, respeitar a opinião do outro, saber conviver com pessoas que são diferentes de você, né? Saber negociar, ser flexível com o outro, conseguir tomar decisões. Então, absolutamente tudo que a gente faz na escola serve para a gente desenvolver essas habilidades, né? E o projeto de vida, gente, está aqui para isso também. Dentro do projeto de vida, a gente trabalha isso nas 3 séries, né? Na dimensão pessoal, na dimensão social e na dimensão profissional. Então, o projeto de vida, a pessoal, como a gente viu, autoconhecimento, a construção da nossa identidade, né, reconhecer os meus sentimentos, o que é importante para mim. No segmento social, a noção de empatia, responsabilidade, cidadania, ética, respeitar o outro independentemente da sua cor, da sua orientação sexual, da sua identidade de gênero, da sua condição econômica, da sua religião. E a dimensão profissional é ter habilidades e competências para tu desenvolver uma atividade profissional que vai te dar prazer, mas que também vai garantir o teu sustento dentro de uma sociedade capitalista como é a que a gente vive, ok? Então, isso aqui são as 3 dimensões que a gente discute durante o nosso projeto de vida. E vocês vão ver que ainda vai mudando lá para a 2ª série e para a 3ª série, tá bom? Então, nós terminamos aqui a nossa aula sobre identidade pessoal e a relação da nossa identidade com o projeto de vida. Na próxima aula, a gente vai entender um pouco mais sobre identidade social. Agora, é muito mais a nossa relação com o ambiente, que vai além da nossa relação com nós mesmos, tá bom? Então, eu sou a professora Kelly Campelo, foi um prazer estar aqui com vocês e a gente se encontra na nossa próxima aula. Então, beijos e até mais.